Boa noite, gente. Boa noite, gente. Alguém já entrou aí? Olá. Boa noite, Mariana, Laís, Maísa. Eu vou enxergar alguém aqui. Deixa eu ver aqui. É que hoje a gente está transmitindo em dois, viu, gente? Dois Instagrams. A Ana não enxerga, gente. É só o TI. Deixa eu ver aqui o da Ana. A Pamela. Oi, Pamela Pamela. Marcondes. Cleidinha. Oi, Cleide. Esperar o pessoal ir entrando aí. Lidiane, boa noite. Boa noite, Lidiane. Maísa mandou um boa noite pra gente também. Boa noite, Maísa. Maísa, eu tô usando sua cadeira, viu? Olá. Carol Firmino. Olá, Carol. Oi, galera. A Tânia Bobolato. Boa noite, Tânia. Boa noite, Carol. Oi, Maria. Maísa diz, fique à vontade. Muito obrigado, Maísa. Oi, Elisandra. Boa noite. Agora eu tô conseguindo enxergar, gente. Vocês estão vendo? Você tá chique com note, né? Né? É só assim que a gente vê, né? O formato da live hoje é estilo Jornal Nacional, viu, gente? Gente, ó, quem entrou aí, fala pra mim, vocês estão conseguindo ouvir? Como que tá o som? Coloca assim um joinha se vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho. A gente precisa saber como que tá o som aí, galera. Olá, tia Rita. Olha, Mames. A Mames acabou de entrar. Diz que sim. Adriana. Oi, Boa Dri. noite, Adriana. Boa noite, Dri. Boa noite, Mariana. Ó, a Carol falou que tá jóia. Lidiane também. Aê! Aí, ó. Aqui também, o pessoal tá mandando de joinha aqui. Obrigada, gente. Esperar um pouquinho mais o pessoal ir entrando. Ó, vai mandando aviãozinho aí pra galera, chamando todo mundo. Chama a galera pra entrar. Fala que a live já começou, que é pra todo mundo vir pra sala assistir. Peraí, que eu vou mexer um pouquinho. Mexendo no quê, Walter? Calma. Faz 1 hora que ele tá aqui mexendo. Olá, Thaís, Mil Imóveis. Solange, de Rancharia. Oi, Sol. Quanta gente bonita nessa live hoje. Semana passada também, né? Tinha uma galera legal. Sim, sim. Adriana Souza, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Arthur. Cadê você, meu amor? Beijo, meu lindo. Vamos que vamos, gente. Vamos? Vamos. Pode começar. Gente, assim, né? Primeiro agradecer, né? Da primeira live que a gente fez. A interação do pessoal foi, né? Foi 10, assim. Mandaram muitos temas, né, pra gente, né, Ana? Verdade, a gente queria agradecer os temas também, né, Thaí? Com certeza. E hoje a gente, né, colocou um tema que acho que todo mundo, né, faz parte da vida de todo mundo, né? Que são os medos. Né? A gente colocou para falar dos medos. E assim, né, gente, a gente vai falar de uma forma geral, né, dos medos. Acho que o intuito da gente não é fazer uma terapia ou ensinar, né? Porque acho que cada pessoa tem o medo
medo, né, específico, enfim. Eu acho que até a questão dos medos seria legal, né, procurar um profissional, né, enfim. Eu acho que a questão é que a gente vai abordar os vários medos, os tipos de medo, né, e um pouco também de como eles se desenvolvem, né, as suas fontes, enfim. Né? Eu acho que é mais para informar vocês, esclarecer, né? Dar um pouco de informação, né? Sobre o que realmente é um medo saudável e o que é um medo patológico, né? Uhum. Até porque, né, a gente, o intuito não é falar, olha, faça isso que o seu medo vai sumir. Não é exatamente esse o intuito da nossa live. Não. Né? Na verdade, a gente vai falando um pouco aqui, né, dos medos, e vocês aí podem ir pensando, né, até se vocês se identificam com alguma dessas coisas, né, que a gente vai falando também, né. Isso é até para vocês olharem para dentro de vocês e verem também, né, a questão do medo na vida de vocês, né. Então, assim, o intuito nosso é trabalhar os medos aqui, mas para vocês identificarem isso, enfim, e não propriamente fazer uma terapia online, tá, gente? Isso aí. Até mesmo porque não tem nem como, né? Numa live a gente trabalhar dentro de uma forma terapêutica. Então essas lives que a gente vem trazendo aqui, que o pessoal gostou da primeira, né? E nós estamos aqui na segunda, a intenção minha e do T é levar para vocês um pouco de conhecimento, um pouco de informação, né? Para que vocês consigam detectar o que realmente está acontecendo com você. Se o seu caso precisa de um tratamento, né? Precisa de uma psicoterapia, ou se você consegue resolver aí com você mesmo, mudando alguns comportamentos, algumas situações que rodeia, né, a sua vida no dia a dia. Então essa que é a intenção da live, de uma forma geral. Cada assunto que a gente trabalhar aqui, né, alguns a gente vai conseguir trabalhar de uma forma específica, a maioria eu acredito que vai ser de uma forma geral, mas tá levando esse conhecimento para vocês, né? Sim, e né, vamos então começar falando sobre os medos, né? Eu acho que o medo é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né? Sim. E se a gente pensar no medo, na verdade, o medo também não é todo medo que é patológico, né? O medo também ele nos preserva de situações de perigo, né? Vamos pensar aí, por exemplo, eu estou atravessando uma rua, né? E se eu não tenho medo de morrer, se eu não tenho medo que venha um carro, né? Então, eu vou atravessar de qualquer jeito e, consequentemente, pode vir um carro, né? E, enfim, me atropelar, né? Então, muitos medos a gente desenvolve, mas com o intuito de preservar a nossa vida, tá? Então, assim, não olhe para o medo como um sentimento negativo, né? Olhe para o medo como um sentimento de todos nós seres humanos, né? Quem de nós não tem medo, né? Aquele que diz que não tem medo, né? Alguma coisa está errada. Acho que a questão né, que o medo é saudável, né, na medida certa, claro, né? Quando ele nos ajuda no nosso dia a dia, enfim, né? Às vezes você tem lá seu dinheiro, eu tenho medo de faltar comida em casa. Opa, né? Então eu vou gastar o dinheiro de forma correta, né? Enfim. Andar com um carro em alta velocidade, né? Se você anda com um carro 200 por hora, por que você não dirige numa velocidade tão intensa, né? Isso é um medo que a gente fala que é o medo saudável. É aquele medo que vai preservar você do perigo, né? Que é o contrário do medo patológico, né? Que ele não vai trazer nenhum conteúdo desse jeito. Todos nós nascemos com um medo, como o T falou. Só que existe o medo saudável, que é o medo que nós nascemos. E existe o medo que é o medo patológico, né? Aquele medo neurótico que você adquire, né, no decorrer da sua vida. Então, todos nós nascemos com o medo saudável, aquele que vai criar o instinto, que vai livrar a gente do perigo. Por que a gente não sobe num prédio e salta do 10º andar? Porque o medo faz com que a gente, né, saiba do perigo que a gente vai correr. Então é aquele medo que vai proteger você, vai te ajudar você e vai te proteger. Esse é o saudável. Uhum. E
né, então a gente colocou aqui para vocês a respeito do medo, né? Então, para vocês pensarem a respeito do medo e quais são as causas assim do medo, né? Da onde vem, na verdade, o medo? Então, tem várias causas assim, né, do medo. Acho que a primeira causa que é importante a gente falar, né, é sobre as experiências traumáticas, né? Isso tem muito a ver também, algumas vezes, na maioria das vezes tem a ver com experiências também nossas da infância. Sim. Né? Uhum. Então, às vezes tem gente que tem medo de altura, por exemplo, e subiu numa escada e caiu dela, né? E depois daquilo adquiriu medo de altura, né? Então, foi através de uma situação específica na infância, a pessoa então desenvolveu aquele determinado medo, né? E tem outros medos que se desenvolvem na infância, né? E assim a gente vai carregando por toda a vida, né? Também. Sim. Tem o medo que é causado por crenças limitantes, tem o medo que é causado por frustração, tem medo que é causado por pensamentos que a gente cria de uma situação da qual a gente não tem conhecimento. Tem o medo que é causado pela insegurança. Eu falo que a insegurança e o medo, eles andam muito junto, né? Onde termina a insegurança e começa o medo, meio que não dá para decifrar, porque eles estão bem juntinhos, né? Então, há várias formas de você desenvolver o medo, né? Tem aqueles, como é que a gente fala? Superstição, né? Antigamente tinha muitas superstições, muitas histórias que eram contadas de avós, né? Principalmente esse pessoal que morava na zona rural, né? Uhum. Aquelas histórias de família, que viu não sei o quê, que viu um vulto, que viu isso, que viu aquilo. E com isso ia desenvolvendo medo nas pessoas, ia desenvolvendo medo principalmente nas crianças. Então esses medos geralmente eram adquiridos na infância, né? Aí tem o medo que o T falou dos traumas, né? Que tem o medo, o trauma, ele existe tanto de uma maneira leve como de uma maneira mediana ou de uma maneira mais profunda. Então o medo depende também do grau, da intensidade, da maneira como ele é desenvolvido dentro da pessoa. Uhum. E assim, né, o medo, na verdade, ele tem características muito específicas, né? Por exemplo, às vezes, né, vamos pensar numa situação, eu e a Ana subimos na escada, né? E aí nós dois caímos da escada. E aí eu fico com medo de subir na escada. A Ana não, né? Então, por isso que eu falo que muitas vezes o medo é específico. Por exemplo, gente, se a gente pensar, tem pessoas que têm medo da água, por exemplo, né? E às vezes foi por um trauma mesmo, né? Às vezes teve alguma experiência de afogamento, né? Às vezes na infância. E tem pessoas, às vezes, que nunca não sabem nadar, mas também não têm medo da água. Né? E o que explica isso? Né? Então, assim, a experiência, na verdade, né, o medo é diferente para cada pessoa. Né? Como pode, né, uma pessoa que nunca entrou na água não ter medo da água? Né? Uma pessoa, às vezes, que não sabe nadar, mas ela não tem medo da água. E outra, às vezes, que sabe nadar e tem medo também. Né? Então, a gente tem que pensar que, assim, a questão do trauma também vai muito... né, de situações, vai da história das pessoas também, né? A questão das crenças é muito importante. E aqui, né, eu coloco assim, também a questão muito dos pais, né, daquela coisa que passa de pai para filho. Eu, né, tenho uma experiência assim, né, de que minha mãe sempre falava que comer manga verde e tomar leite morria. Então eu tinha um medo danado, não misturava de jeito nenhum. Eu acho que muitos de vocês já ouviram aí, né? E tem outros ditados também, né? Às vezes a questão mesmo eu não pode andar descalço quando está chovendo, que é perigoso por causa de raio. Sim. Né? Então tem várias coisas, né? E isso, de certa forma, estimula o medo, né? Porque não é só um dizer dos nossos pais, mas torna-se uma verdade na nossa vida também,
Não, eu não posso fazer isso porque, né, isso vai, eu vou morrer porque se eu andar descalço, né? E é importante também, né, essa questão da infância, porque assim, os pais também se focarem muito na fala, né? Por exemplo, uma vez eu recebi uma paciente que tinha medo de cachorro, né? E aí ela lembrou de uma fala da mãe dela lá atrás, que dizia assim, cuidado com o cachorro e com o gato, eles são perigosos, eles mordem, né? Então, o que tem de errado nessa fala? É todo cachorro e todo gato que é bravo e que morde? Não. Não. Né? Mas então aí ela generalizou essa fala e aí ela tinha medo de todo cachorro e todo gato. Não importa se ele era bonzinho, se ele era manso, né? Para ela, todo cachorro e todo gato, ele era bravo. Então ela generalizou, né? Então, por isso que muitas vezes na infância, né, os pais também têm que tomar muito cuidado com essas questões, né? E às vezes os pais também, né, também por inocência passam o seu medo, né, o medo que receberam dos pais para os filhos também, né? Tem muito disso, né? Eu acho que isso tem muito a ver. Uma vez também eu tratei uma paciente, uma criança, que ela veio para terapia porque ela tinha medo de injeção e ela ficava apavorada, ela passava mal. E dentro do processo, né, terapêutico, psicoterapêutico, veio, né, que quando ela era menor, numa idade menor do que a que ela estava, os pais ameaçavam ela com a injeção. Quando ela ia fazer alguma coisa errada, eles ameaçavam que ia dar injeção nela. E ela foi criando um medo e esse medo foi se tornando intenso, né, cada vez maior, que ela chegava a passar mal para ir tomar a injeção. Então, muitas vezes, o medo patológico, o que ele faz? Ele se torna meio que uma prisão pra gente, né? O fato de você não conseguir lidar com ele, você não ter a capacidade de vencer ele, faz com que você comece a evitar coisas que vai desenvolver esse medo em você. Por exemplo, você às vezes tem medo de altura, né? O medo do elevador, e aí você não consegue lidar com essas situações. E você evita lugares onde é alto, você evita lugares que você tenha que andar de elevador, né? Eu já conheci uma pessoa que tinha medo de pegar pista de carro. Então, para ela sair da cidade dela, era um caos, imagina. Ela fazia de tudo para que ela não precisasse passar por essa situação. E o medo vai criando situações em que a gente não vai percebendo. Por quê? Eu começo a inventar ferramentas, começo a ter artimanhas para me livrar de situações, né, que causam esse desconforto, que vai causar esse medo em mim. Na hora que você se dá conta, você já se tornou prisioneiro do teu medo, né? E você é o próprio carcereiro. Só você tem a chave para abrir essa prisão. Então, isso vai rodeando a sua vida numa situação em que você vai se fechando, né? E vai tudo girando em torno desse sentimento de medo que você tem, né? O medo de falar em público, né? É um dos medos que hoje a gente ouve muito, né, Thaí? A insegurança que a gente tem, né? O medo de não dar conta, o medo de ser incapaz, né? O medo de animais, vários animais como cachorro, sapo, cobra, rato, barata mais comum das mulheres, né? E N medo, né? Qual é o seu medo? Você já se perguntou? Qual é o medo que você sente? Seu medo é patológico ou você sente apenas o medo saudável? Você tem um medo patológico, Tê? Não. Não? Mas, assim, né, é muito engraçado você falar, Ana, porque, assim, a questão do medo também, claro, a gente pensa muito na questão psicológica, né, mas ele também causa alterações no organismo, né? Causa. Então, a pessoa fica, né, com o batimento acelerado, né, assustada, de fato, né? E é interessante porque a questão do medo também, ele mexe muito com a nossa atenção. Vou citar um exemplo, né? Medo de sapo, por exemplo. Eu conheço muitas pessoas, né, que têm muito medo de sapo.
Sim. E aí chegam em um determinado lugar e tem um sapo escondido lá naquele cantinho. Às vezes ninguém tá vendo, mas aí ela enxerga, né? Porque parece que a atenção ela fica voltada para aquilo, né? É a mesma coisa de uma barata. Às vezes a barata tá ali escondida, mas a pessoa enxerga, né? É porque a nossa atenção também, o medo mexe muito, né? Não só com os nossos pensamentos, né? Mas com a nossa atenção também, com o nosso foco, Sim. né? E às vezes a gente procura, né? Procura aquilo no ambiente, né? Então, assim, às vezes é a questão de estar segura mesmo, né? Se você vai num ambiente, você tem, né? Voltando ao medo de barata. Então, você vai olhar em todo o ambiente, né? Vai analisar todo o ambiente ali e se realmente não tiver uma barata, você vai ficar mais seguro, né? Então também essa coisa também é como se fosse um mecanismo de defesa nosso, né? Uhum. Então é muito engraçado, mas assim, para quem tem medo realmente, parece que, né, parece uma coisa assim, Um monstro. enxerga mesmo, É um né? monstro, a proporção, o tamanho da barata deve aumentar 10%. Né, Gia? A Gia sabe falar disso, ó. Deus me livre de barata. A Gia, a Maria. Fala aí pra gente, como que é a sensação de ver uma barata, pra quem tem medo, né, de barata. Isso mesmo, Sol, não passa os seus medos para suas filhas, né? Vamos evitar isso. Isso é saudável, né? A gente entender que o medo é nosso, né? E não transferir para o outro aquilo que nós sentimos e a gente ter assim, a consciência de isso que eu estou sentindo não é saudável e não faz bem. Porque muitas vezes a gente se ilude, né? A gente cria também o medo e acredita que esse medo é saudável, que ele está fazendo bem para mim. Né? Principalmente quando isso envolve as nossas habilidades, as nossas capacidades. Quando a gente tem medo de não ser capaz de determinada coisa, de não ter habilidade o suficiente para aquilo, e aí a gente começa, né, a desenvolver isso dentro de nós, que o medo tá, o quê? É saudável, é bom, ele tá me protegendo. Né? Eu tenho a consciência, muitas vezes a gente muda medo para consciência. Eu tenho a consciência que eu não vou conseguir fazer isso. Nada mais é do que ter o medo, né? O medo de desenvolver isso daqui. Porque às vezes você pode tentar na primeira vez e não conseguir, mas se você insistir, se você for além, você vai ver que uma hora você consegue. E o medo faz você evitar de conquistar aquilo que você queria muitas vezes. Isso que a Ana falou é importante e assim, né? Na verdade é uma observação que eu andei fazendo, assim, né? E até, né, novamente eu me dirijo aos pais, assim. Muitos pais, né, tem aquela coisa de que, olha, minha infância foi muito sofrida, né? Eu conheço, assim, eu já vi pais, assim, né, que dão de tudo para os filhos, e isso não é errado, né? Mas a questão é que eles falam assim, eu tô dando de tudo para os meus filhos porque eu nunca tive. Ótimo, se você pode dar, dê, né? Mas assim, a questão, né, por exemplo, nesse caso de dar as coisas para os filhos, né, é ensinar o valor das coisas. Isso é muito importante, né? E eu vejo que os pais, eles têm esse movimento aí, né? E automaticamente também, muitos pais, quando tem uma infância muito sofrida, uma vida muito sofrida, tendem a privar os seus filhos do sofrimento. Então, parece que eles envolvem os filhos numa redoma de vidro, né? E não deixam com que os filhos tenham experiências negativas na vida, né? É aquele pai ou aquela mãe que super protege os filhos. E isso é muito prejudicial, gente. Eu vou dizer por quê, né? Porque, na verdade, né, a criança, né, cresce, depois se torna adolescente, cresce primeiro muito dependente, né? Então vai ter medo de tudo, né? Porque sempre o pai ou a mãe fizeram por ele. Sim. Né? A segunda coisa que é muito importante frisar é que não só vai crescer dependente, mas de certa forma vai ter medo da vida em geral, né? De todas as coisas.
Então, a questão é que, às vezes os pais erram nessa questão de super proteger. Né? Eu acho que a questão é que os filhos têm que crescer, têm que se frustrar muitas vezes, têm que enfrentar alguns problemas também, entende? Eu vejo que no caso desses pais, né, que às vezes super protegem os filhos, a questão é que na época que eles passaram pelas experiências, eles se sentiram muito sozinhos, né? E aquilo foi muito dolorido para eles. Mas na verdade, né, o problema não está na vivência, não está naqueles problemas, naquelas dificuldades que eles passaram. Está no acolhimento. Muitas vezes eles não foram acolhidos, muitas vezes se sentiram sozinhos, né? Então, na verdade é uma dica, né, para os pais também. É importante que os filhos cresçam, que eles também enfrentem os problemas, as dificuldades, né? Mas que eles saibam que tem pais que estão ali para apoiar. Sim. Né? Que tem pais que estão ali para passar a sua experiência. Né? Isso que é muito importante. A questão não é privar os filhos do sofrimento, das dificuldades, das frustrações da vida. A questão é dar esse apoio. Né? Então, às vezes, alguns pais erram por focar só na questão da dificuldade, da frustração. Mas muitas vezes o que faltou para eles não foi isso. Né? Não foi os pais privarem eles de não sofrer, de não se frustrarem. Foi o apoio depois. Né? O apoio, o acolhimento, né? A conversa. Eu acho que isso é muito importante, gente, porque vocês também, né, vão estar contribuindo muito para a vida dos filhos. Né? Eles vão poder encarar a vida de frente, encarar os desafios, as dificuldades, né? Não ter medo da vida, não ter medo do novo, enfim. É uma dica que eu dou assim para os pais, né? Olhem com carinho para esse aspecto, porque isso pode fazer toda a diferença na vida dos filhos de vocês. É meio que uma transferência, né? É transferir para os filhos a frustração que você viveu através da sua criança interior. Né? Então é o entender que aquilo ali é seu e não é do teu filho. Porque muitas vezes nesse privar, nessa superproteção, você vai impedir o seu filho de realizar algo que é bom para ele. Por exemplo, uma mãe, um pai que não deixa o filho que já tem 18, né, 17 anos dormir fora de casa em algum lugar, ou não deixa viajar sozinho, ou acha que não tem capacidade para ir daqui lá imprudente ou ir a algum lugar fazer alguma coisa. Né? Essa insegurança é sua, não é do teu filho. É uma resistência sua que o seu filho cresça, que o seu filho amadureça, né? E que ele crie a sua independência. E a partir do momento em que você começa a privar esse filho, automaticamente você também vai gerar medo e insegurança nele. Porque se ele está andando o tempo todo com um pai e uma mãe atrás dele, como se ele não tivesse capacidade de ir ali na esquina fazer alguma coisa, né? Que segurança que esse filho e que essa filha vai ter no futuro. Que adulto que eles vão ser. Então é pensar nisso, né? E a partir do momento em que você projeta, transfere os seus medos, né, para os seus filhos, automaticamente eles tendem a desenvolver medos também, porque eles têm a necessidade interna deles. E voltando um pouquinho lá atrás, quando o Tei falou de quando a gente passa por situações iguais, né, e cada um reage de uma maneira, isso significa o quê? Que cada um de nós temos o quê? Temos personalidades diferentes. Então, isso faz com que a gente age diferente. Então, aquilo que às vezes afeta fulano não vai afetar ciclano. Os dois podem passar pela mesma situação, mas aquele ali vai conseguir desenvolver de uma forma tranquila, porque ele tem ferramentas e ele tem habilidades para lidar com aquela situação, e o outro não, o outro é mais sensível, né? E ele vai ser afetado de uma forma profunda com aquilo ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando nós pegamos o nosso medo, né, e colocamos para o outro. Porque às vezes aquela pessoa ela não está preparada para lidar com aquele medo de uma forma tranquila, né? E isso acaba afetando a pessoa profundamente. Aqui a Mônica, né, colocou aqui um aspecto muito importante. Ela disse que é professora e que às vezes os filhos, os pais, né, querem que os filhos brinquem, mas não se machuquem.
né? Então, como fazer isso, né, gente? Porque, na verdade, a infância nossa mesmo, nossa infância foi, né, brincando, caindo, levantando, enfim, né? Então, cai muito nisso que a gente está falando, né? Dessa superproteção. Então, os filhos desenvolvem um medo de tudo, um medo do mundo, né? Um medo das coisas, um medo da vida mesmo, né? Acho que isso é um aspecto muito importante, né? Não tem nada demais vocês gostarem dos seus filhos, né? Mas eu acho que a experiência, né, da frustração, de às vezes de cair, de se machucar muitas vezes, de levantar, também é necessário, sabe, gente? É necessário para a vida, né? Então, fica aí, na verdade, vamos dizer assim, uma dica, né, para os pais. Sim. E assim, as consequências disso, né, as consequências disso vão ser assim, catastróficas, na verdade, né? As crianças vão crescer com falta de autoconfiança, né? Vão crescer se questionando muito, né? Porque se elas não foram frustradas, às vezes elas não sofreram essa experiência, né? Às vezes se frustrando, às vezes caindo, levantando, brincando, enfim, que as crianças vão aprendendo, né, de fato. Então é importante isso, né? É um aspecto que eu vejo que hoje se torna muito recorrente assim dos pais, né? Essa superproteção. E isso não é bom, gente. Ralar na infância é saudável, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? É muito gostoso poder sair, brincar, se divertir, né? Isso é bem saudável. Mas pegando o gancho dos filhos, né? Olhando para você, adulto, você já parou para pensar? Qual foi as crenças que os seus pais implantaram em você quando criança? O que você ouvia na sua infância que fez com que você desenvolvesse determinados medos? Você já parou para fazer essa análise? Qual é a crença limitante? Qual é a frustração que você teve na sua infância? Qual foi o trauma que você viveu na sua infância? O que você ouvia dos adultos? O que você ouvia quando você era criança? Que causou medo, que causou insegurança em você, que hoje impede você de fazer uma determinada coisa, que impede você de caminhar, né? Quais são os seus medos que foram implantados? Aquele medo que é patológico, que é neurótico, que não é um medo saudável, né? Que vai realmente manter você, preservar a sua vida, mas sim vai impedir você de caminhar, vai impedir você de conquistar aquilo que você quer para você, né? Importante que a Ana falou, porque assim, quando a gente pensa, né, nos medos de hoje, automaticamente também a gente tem aquela coisa dos medos que foram que a gente trouxe de experiências do passado, né? E muitas vezes esse passado fica batendo na porta e vem, né? Então é importante hoje, né? Você é uma pessoa diferente, tem outra cabeça, né? Então é importante você olhar para esses medos de forma diferente, né? Talvez é o medo do adolescente, talvez o medo da criança, né? Sim. Mas hoje você é adulto. Às vezes você pode olhar e questionar isso também, né? Muitas vezes, voltando àquilo, né, que nós falamos, às vezes quando os medos se tornam verdades, né? E muitas vezes é isso mesmo, né? Quando a gente hoje, né, não questiona aqueles medos passados, né, de experiências passadas, a gente está fazendo isso, né? Tá levando isso como uma verdade para a nossa vida, né? Então, é importante isso que a Ana falou, né? De fazer essa reflexão. E enquanto você não toma consciência disso, você fica procrastinando. Sua vida vai girando em círculo em torno disso. Porque muitas vezes você tem o quê? Tem uma insegurança interna, um medo desenvolvido por algo que aconteceu lá atrás na sua infância, né? De repente aquela cobrança, então eu não posso errar, eu tenho que ser sempre bom bastante, nada do que eu faço é o suficiente, eu sempre tenho que fazer mais e mais e mais e nunca tá bom. Se não for perfeito, eu não vou fazer. Então, se eu não tenho certeza que vai sair tudo correto, eu nem me atrevo a desenvolver determinadas coisas. E assim por diante. Quantas coisas que você sonhou em fazer, que você já quis fazer na sua vida, que você gostaria de fazer, que é um sonho seu, e você fica aí, né, procrastinando, fica guardando isso dentro de você por medo, por insegurança,
Já parou para pensar? Isso às vezes está relacionado lá naquela criança, né, que tinha 4, 5 anos, ou que era um adolescente, ou logo quando você entrou na idade adulta, o seu primeiro trabalho, né? Tem tantas coisas aí que a gente ouve, tantas cobranças, né, tanta imposição, tanta coisa que foi imposta na criança, imposta no adolescente, que foi imposto no adulto, e que aí fez com que você se recuasse, né? E não teve a coragem, não acreditou que você tinha capacidade. E o medo foi impedindo você, foi prendendo você dentro dessa cela que eu falo que o medo torna para nós, né? Ele faz a gente ficar preso, como se a gente estivesse dentro de uma cela. É importante isso, né, que a Ana falou, né? Porque a gente convive com muitos medos, né? Mas quando o medo realmente impede a gente, né? A gente falou no começo do medo que é saudável, né? Quando o medo impede a gente de viver, quando o medo impede a gente de caminhar pela vida, é hora de olhar, né, com carinho, não digo carinho, né, mas é a hora de olhar com zelo, com maior atenção, respeito, né, para esse medo aí. Eu acho que a questão é que, às vezes, quando ele priva a gente de fazer as coisas, é interessante você olhar, né, com mais atenção para ele, né. Quando a Ana chamou cada um para refletir um pouco sobre os medos, né, reflita aí também o tamanho desse medo, o que esse medo te priva muitas vezes de fazer, né? Porque às vezes esse medo vai criando um conjunto, né, de coisas, que eu sempre uso a metáfora da gaveta, né, que a gente tem uma gaveta boa dentro de nós e uma gaveta ruim, aonde a gente deposita coisas boas e coisas ruins. E às vezes a gente vai depositando um pouco, né? Um pouquinho de medo aqui, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E na hora que a gente vê, esse medinho se transformou o quê? Se transformou uma síndrome do pânico, transformou uma fobia, uma depressão. Então, assim, são aquele medo que já é algo mais grave, algo mais profundo, porque ele começou lá atrás, quando você era pequeno, você foi carregando, foi trazendo isso na sua vida como um saco de lixo, que você vem arrastando, arrastando, arrastando. E aí chega uma proporção que você não dá mais conta, né? Que você não consegue mais. E por quê? Porque o corpo da gente, ele somatiza, né? Ele sente as emoções. E quando a boca não fala, o corpo fala. Então você fica guardando isso dentro de você, sem trabalhar toda essa angústia, tudo isso que você vem sentindo, que o medo vai causando. Porque ele sempre vem acompanhado de outras coisas, né? Sim. Outra coisa que é importante também, e que está, acho que é muito recorrente, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Tempo de pandemia, né? Que as pessoas apresentam muito o medo da morte, né? Sim. Então, né, esse vírus veio, né, para, de fato, fazer a gente pensar um pouco a respeito, né, do que era liberdade, de como nós estávamos vivendo antes, enfim. A questão, né, da morte, claro que nós todos temos que ter medo da morte, gente, porque, né, se a gente não tivesse medo da morte, a gente não zelava pela nossa vida. Sim. Né? Uhum. E só que quando esse medo, né, ele ultrapassa, né, vamos dizer assim, o saudável, na verdade, né, isso também, como a Ana falou, vai aprisionando as pessoas, né? Então, assim, tem pessoas que, por causa do medo da morte, né, claro que existe um vírus e a gente tem que se cuidar, né, tem que ter todos os cuidados necessários aí que a gente já sabe, né? Mas o medo da morte muitas vezes está impedindo as pessoas de saírem para viver a vida, né? Exatamente. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? E se a gente for ver, a questão da morte tá presente sempre na nossa vida, porque cada dia que a gente viveu é um dia a mais que a gente está perto da hora da nossa morte, né? Então eu acho que é importante nesse tempo de pandemia a gente pensar um pouco a respeito disso, né? E claro que, novamente falando que a questão
da pandemia veio para trazer essa reflexão, né, para todos nós, né, mas até que ponto, né, a questão da morte aí afeta as pessoas, né? Eu tenho recebido muitas pessoas, eu acho que a Ana também tem recebido muitas pessoas ansiosas, Sim. né? Com pensamentos assim de catástrofe, que vai acontecer milhões de coisas, né? Isso também é uma das coisas que tem aumentado muito o medo nas pessoas. Não só o medo da morte, né? Mas aí as pessoas começam a pensar milhares de coisas, que milhares de coisas vão acontecer, Medo né? de ficar sozinho, né? Que a pandemia também vem desenvolvendo. Sim. Então, é importante a gente parar para pensar a respeito disso, né? Até que ponto, né? Claro que, novamente, a gente tem que se cuidar, né? Tem que ter o medo, né? Faz a gente zelar pela nossa vida, né? Mas a gente não pode ser escravo desse medo, né? Isso não pode impedir que a gente viva, que a gente retome a nossa vida, é importante, né, gente? Então, assim, é por esse medo que a gente tem que se cuidar, tem que passar álcool em gel, tem que usar máscara, tem que tomar a vacina, muito, muito importante, tá, gente? Mas também tem que viver, né? E a gente recebe muitas pessoas que estão aprisionadas nisso, né? Aprisionadas no Covid, aprisionadas nesses milhares de pensamentos, né? E eu digo assim, que a questão também das mídias, né? Vocês tomem muito cuidado, gente, porque assim, a questão de muita informação atrapalha, tá? Então, às vezes eu recebia pacientes que ficavam o tempo todo procurando notícias sobre Covid e era morte, 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 e aí, entende, ficavam com aquilo na cabeça. É morte o tempo todo, eu vou morrer, né? E aí, muitas vezes, deixava, né, de viver os dias, ficavam nesse pensamento repetitivo, eu vou morrer, né? Então, é para se ter muito cuidado também, né, gente? Assim, né, graças, né, ao avanço da ciência, a gente né, tá tendo acesso às vacinas e aos poucos a gente está voltando à vida, né, normal. Mas é importante porque a questão é que o que vai ficar depois dessa pandemia nas pessoas, né? Porque às vezes o Covid, né, logo vai embora, mas e aí ficam essas sequelas. O medo ainda de viver, o medo de frequentar os lugares vai ficar, né? Então é importante a gente pensar sobre isso também. O medo depois da pandemia, não só o medo durante, né? Medo de socializar, né? O afeto, ele teve um tempo escasso aí com a pandemia, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é algo que é muito importante na nossa vida. E é algo que a gente precisa retomar com o fim de tudo isso, né? Temos que pensar muito nessas situações, né? Uhum. Outra coisa que é muito recorrente, né, também, e que eu acho que sempre está presente na nossa vida é o medo do novo, o medo das coisas novas, né? E se a gente parar para pensar, gente, esse medo do novo está presente todos os dias da nossa vida, né? Eu acho que tem pessoas que às vezes ficam travadas, né, de tentar fazer alguma coisa nova, de tentar, sei lá, né, mudar de emprego, de tentar, né, fazer algo diferente. Fazer escolhas, né, Thaís? Também, da live anterior. claro, fazer escolhas. Sim. O medo impede a gente de fazer muitas escolhas na nossa vida, né? De buscar coisas que a gente quer. Principalmente isso. Vocês já pararam para pensar que as escolhas que você faz na sua vida está relacionada ao medo? Toda a nossa escolha, a base dela é o medo. A primeira coisa que você pensa em escolher uma profissão que você não vai ter que lidar com o teu medo. Se você vai viajar, você escolhe um meio de transporte que você não tem medo. Então, tudo na tua vida gira em torno daquilo que você sente medo. Para pensar.
O quanto que o medo ele invade a nossa vida, o quanto que ele toma conta da nossa vida. A importância que ele acaba tendo para você. E quanto mais você foca nele, mais ele vai invadindo o teu espaço. Quanto mais você foca nele, mais ele vai invadindo o seu espaço. Né? Uma pessoa que tem síndrome do pânico de ficar sozinha, por exemplo, quando ela sai, todo mundo sai de casa, o que ela faz? Ela tranca a casa todinha. Você já percebeu? Tranca a casa, tem gente que arrasta móveis. Tem alguém aí que já passou por essa situação? Que coloca móveis na porta para ninguém entrar com medo que vai entrar alguém. Né? Pessoas que têm o medo de estar sendo perseguido. Pessoas que têm medo que não vai dar conta de uma determinada situação e sai correndo daquela situação, não é? Pessoas que, por exemplo, um adolescente que tem medo de falar em público, ele sai correndo de dentro de uma sala de aula, abandona seminário, abandona apresentação, abandona tudo. E da mesma maneira que isso acontece, especificamente nessas situações, acontece também em situações pequenininhas. Né? Aqui, ó, é assim mesmo, ó, tem gente comentando aqui. Por quê? Porque o medo, ele vai tomando conta, e quanto mais comidinha você vai dando para ele, quanto mais você olha para ele, quanto mais você se importa com ele, mais ele vai invadindo a sua vida. E ele vai tomando proporções nas suas escolhas. Até que chega o ponto que você vive em função dele. Se você não cuidar disso que é pequenininho hoje para você, de repente. E é importante, Ana, porque assim, eu acho que é um medo de todos nós, né? Porque, de fato, o medo, às vezes, do novo, também envolve o medo de ser pego desprevenido, de não saber muito o que fazer diante de determinada situação. Sim. Né? Mas, vamos parar para pensar, gente. Que dia é igual ao outro? O dia de ontem não foi diferente? Né? O dia de hoje não foi diferente? O dia de amanhã não vai ser diferente? Então a gente vive o novo todos os dias. Né? E muitas vezes a gente fica pensando, né, principalmente aquelas pessoas que são ansiosas, pensando muito no futuro. Né? Sim. E como que eu vou conseguir lidar com o novo? Mas eu lido com o novo todos os dias. Né? Às vezes você, né, você que é professor, você lida com o novo todos os dias, são pessoas diferentes. Né? Às vezes você na sua casa mesmo se você ficar deitado na sua cama o dia todo, às vezes alguém vai bater na porta do seu quarto, enfim, alguma coisa diferente vai acontecer. Né? Então, nenhum dia é igual ao outro. Né? Então, a gente tem muito isso de não saber lidar com o novo, mas a gente lida com o novo todos os dias, né? E da forma com que a gente consegue. Né? A questão é que muitas vezes o medo do novo envolve também aquela coisa de que eu preciso estar preparado para todas as situações. Né? Sim. E aí envolve também, novamente, aquelas coisas, né? Às vezes aquela pessoa que pensa milhões de coisas, por exemplo, vai viajar, o carro pode quebrar, o carro pode acontecer isso, sei lá, eu não posso ter dinheiro para pagar o pedágio, ou, enfim, alguém pode bater em mim, né? Então, esse medo do novo também envolve isso. Né? E aquela pessoa que tem medo de acontecer alguma coisa e ela não está preparada? Né, que ela sai para uma viagem ou para alguma coisa, uma reunião, de repente trabalha numa empresa e fica lá planejando toda a fala dela, da reunião ou toda a viagem dela. Eu vou fazer isso, eu vou parar em tal lugar, eu vou fazer aquilo. Sabe, ela quer planejar até o momento que ela vai no banheiro, com medo de acontecer alguma coisa e ela não dá conta daquilo ali. Se torna escravo desses pensamentos, né? Tem pessoas que às vezes vai viajar e ela fica meses e meses e meses planejando a viagem na cabeça dela, com medo de esquecer alguma coisa ou de não conseguir fazer alguma coisa. Ou se ela tem uma palestra, né? Se ela tem uma reunião para desenvolver, ou se ela tem que conversar com o patrão. E o ansioso e medroso junto. Por exemplo, se o patrão chega no serviço e fala assim, fulano, eu tenho que falar com você
Meu Deus! Ela fica ali aquele tempo todo, né, pensando, né, que a hora não vai passar para falar com esse patrão logo, tentando, mexendo, imaginando 500 mil coisas que pode acontecer e de repente é algo bom, né? Então eu falo que quando a gente tem medo e fica planejando, a gente ou sofre duas vezes à toa, porque se é algo ruim, você vai sofrer naquele momento. Ou você sofre uma vez à toa, porque você ficou ali sofrendo, protelando aquilo o tempo todo e nem aconteceu, né? Vivendo aquela situação ali. Então, é importante também porque esse medo do novo está ligado a sairmos da nossa zona de conforto, né? Acho que vocês conhecem, ou, né, devem conhecer pessoas que gostam de uma rotina diária, né? Porque dá essa falsa impressão de que elas não vão precisar lidar com situações que elas desconhecem, né? Então, muitas vezes é esse medo do novo que faz com que as pessoas, vamos dizer assim, fiquem nessa zona de conforto, né? É importante pensar nisso, né? Já que a gente lida com o novo todos os dias, né? Então a zona de conforto não é tão zona de conforto assim, né? Cabe a gente pensar nisso, né? E claro, lidar com o novo não é fácil, né? Mas quando a gente resolve lidar com o novo, também a gente vai criando novas ferramentas para lidar com isso, né? Então, às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm medo de serem cobrados, né? Mas quando você está lidando com algo que você não conhece, né? Como você vai se cobrar, sendo que é algo que você nunca viveu? Né? E às vezes a gente se pega fazendo essas cobranças. Sim. Né? Eu acho que é importante pensar nisso também. Às vezes tem aquele pensamento de que não, eu tenho que saber lidar com tudo. E na verdade não é isso. Pessoas que têm medo de ter responsabilidade, né? Sim. Quantas pessoas, né? Tem pessoas que nem sequer conseguem vincular num casamento com medo de ter responsabilidade ou de assumir um cargo dentro da empresa. Às vezes é aquele cargo que ele sonhou a vida inteira, era tudo que ele queria para ele, recebe uma proposta, mas o medo de ter a responsabilidade, o medo do crescimento, do amadurecimento, impede a pessoa de fazer aquilo, de realizar um sonho, acaba recusando. Tem pessoas que têm medo de crescer, de ser adulto. Né? Então, se torna um adulto, tem a idade, porque isso não tem como você impedir. Mas a vida inteira, né, tem comportamentos e age como uma criança imatura, sem responsabilidade, com medo de crescer. Né? E esses são medos que a gente coloca como medos do inconsciente, né? Você não tem consciência deles, né? Mas eles estão ali agindo na sua vida o tempo todo, presente, caminhando com você lado a lado. Acho que a gente tem mais 5 minutos aí, né? De live. Gente. Já está acabando. Verdade. Mas é importante frisar também, eu acho que uma coisa que é muito importante, né? Que eu vejo sempre, e que é um medo muito recorrente das pessoas, né? É de não ser aceito. Medo de não ser aceito, medo, vamos dizer assim, de não agradar as pessoas. Sim, né? E eu acho que isso, de certa forma, a internet reforçou um pouco, né? Porque eu preciso ter likes, eu preciso que as pessoas olhem para mim, eu preciso que as pessoas se voltem a sua atenção para mim. Eu preciso ter tantos mil seguidores, né? Exatamente, né? E é importante a gente pensar muito nisso, né? Esse medo de não ser aceito, né? Com certeza, isso está ligado também à questão de agradar as pessoas, né? E por que é que eu preciso ser aceito, né? E muitas pessoas, por esse medo de não ser aceito, né, começam a não ser elas mesmas, né? Começam a agir conforme, vamos dizer assim, as pessoas, né, conforme as pessoas esperam dela. Inventar um personagem. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, gente. Né? Dias de rede social, né? Dias de rede social, dias de internet. A internet veio reforçar muito isso. É importante a gente
a gente pensar muito nisso, né? Às vezes no Instagram, aquelas fotos bonitas, né? Enfim, eu não tenho aquela vida bacana que o outro tem, né? Enfim, eu vou tirar, às vezes, uma foto legal aqui para impressionar as pessoas, né? Sim. E assim, não tem nada demais você tirar uma foto bonita, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo da finalidade, né? Então, é importante cada um pensar nisso também, essa questão do medo de agradar as pessoas, né? E também, você que é adolescente, né? Às vezes também, por cobrança dos pais, né? Acontece muito isso, enfim. Eu vou deixar aqui para vocês, né, pensarem a respeito, né, disso também. Qual é a necessidade de ser aceito pelas outras pessoas, né? E que preço, às vezes, que nós pagamos para ser aceito pelas outras pessoas, né? Então, é importante isso. Né? E pensar também, por trás desse ser aceito, às vezes, né, tá a sua necessidade, né? Às vezes está um sentimento de solidão, de abandono, né? Ninguém vai me amar, ninguém vai, né? Ninguém vai olhar para mim, eu vou ser abandonado, vou me sentir só, né? Então cabe a cada um pensar um pouco nisso também, né? Ainda mais né? Voltando, esses tempos aí de internet tem reforçado muito isso nas pessoas. Verdade. Vamos finalizar. Uhum. Né? Espero que a gente tenha deixado a nossa mensagem para vocês. Se eu e o TI a gente fosse falar sobre o medo, tudo realmente, eu acho que nós escreveríamos mais um livro só sobre medo, né? Como a gente falou da escolha, né? Que daria para escrever um livro, né? Eu acho que o medo também daria para escrever vários livros, porque é um assunto muito intenso, gente. Mas eu espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho de informação para vocês que estão aí. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa aí com a mensagem que a gente colocou hoje aí para vocês. Uhum. E assim, né, gente? A gente espera que vocês interajam também com a gente lá, às vezes, né? Comenta lá na live o que vocês acharam também, né? A gente está gravando esse formato deitado, né? Aí no Instagram ela vai ficar, né? Deitada assim, mas a gente gravou esse formato que a gente achou mais legal, da gente estar interagindo, né? Sim. Eu e a Ana, enfim. E aí a gente espera que vocês comentem lá. Também esperamos que vocês nos deem mais temas também para a próxima live. A Maria já está colocando aqui, ó, que ela quer ouvir sobre ansiedade. Por favor. Provavelmente vai ser uma das nossas, né, Tê? Só não sei quando. Né? Mas deixa assim, gente, deixa a mensagem de vocês, né? A gente quer saber se vocês gostaram, porque sem vocês não tem live, né? E quem gostou vai convidando o pessoal aí para a próxima live para estar aqui presente com a gente, né? Quem quiser ir fazendo perguntas, né? Obrigado vocês que participaram, que foi colocando aqui, deixando a mensagem de vocês. Né? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa noite de quinta-feira. É muito bom a presença de vocês, né? Sempre maravilhoso ter vocês aqui com a gente. Curtam, comentem, né? Compartilhem lá, né? Para quem vocês acham que essa live, né, vai ser válida também, né? A intenção nossa aqui é ajudar, de estar abordando alguns temas, né? Fazendo também vocês pensarem e refletirem a respeito, tá bom? Manda para quem precisa, tá? Não esquece de enviar. Viu, gente? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Um beijão e tira foto e manda pra gente, tá bom? Sim, tira Adorei as fotos que eu recebi a semana passada. Também. Ficaram muito boas. Pode mandar, a gente agradece, viu? Um beijão, uma boa noite. Boa noite. Fiquem todos com Deus. E até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta. Esperamos vocês. Sim. Tchau. Beijo.
E tirar uma foto que, nossa. Tem que esperar um pouquinho pra eles baterem foto do outro lado e mandar. Você já levantou de uma vez e nós não tiramos foto hoje. Ai, você me falou. É que você tava sem celular também. Pode já tirar aqui? Como é que tá? Encerrar o vídeo.